No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o título mais famoso do momento, o Tesouro IPCA. É considerado queridinho por muitos investidores, está pagando taxas altíssimas e muita gente está pensando se vale a pena ou não. Mas afinal, IPCA mais 6 é uma rentabilidade tão boa assim? Será que realmente vale a pena? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, então vamos lá. Fala amigos, beleza? Eu sou o Wesley Fernandes, sejam muito bem-vindos ao canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro e hoje vamos falar do Tesouro IPCA, que é o assunto top 1 do momento. Mas antes de falar propriamente sobre o Tesouro IPCA, vou falar para vocês de uma forma mais resumida o que é um título de renda fixa. Porque para falar sobre título de renda fixa na íntegra, é necessário vários vídeos abordando vários assuntos sobre economia e existem diversos títulos. E lembrando que as informações nesse vídeo não são recomendações de investimentos, o conteúdo nesse vídeo é apenas uma visão pessoal das minhas análises, dos meus investimentos e compartilho elas com vocês, porque eu tenho certeza que compartilhar experiências e conhecimentos a gente chega muito mais longe. E é claro, não deixe de deixar o seu like, já clica aqui embaixo em inscrever, se inscreve, que assim o YouTube vai entender que o vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Mas então, o que é um título público? Quando você compra um título público, você empresta o seu dinheiro para o governo e o governo capta esses recursos para o financiamento de atividades e projetos do governo federal, como educação, saúde e infraestrutura. E para o governo conseguir pegar o seu dinheiro emprestado para esses financiamentos, ele criou um programa de títulos, que é o programa Tesouro Direto. E dentro do programa Tesouro Direto existem 5 títulos diferentes, que são Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, Tesouro IPCA+, e Tesouro IPCA+, com juros semestrais, beleza? E como você está emprestando seu dinheiro para o governo ele tem que te pagar uma rentabilidade por isso. E para isso ele utiliza os títulos. E vamos falar do título específico, o Tesouro IPCA mais 6. E como ele funciona? Ele te paga a inflação do período mais uma taxa pré-fixada ao ano. E nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui em julho de 2024, o Tesouro IPCA está pagando inflação mais 6,3, 6,5 ao ano. E já que ele te paga uma taxa, quer dizer, ele te paga a inflação mais uma taxa fixa ao ano, o seu dinheiro ele não vai se desvalorizar. Tá, mas como assim se desvalorizar? Vou dar um exemplo aqui prático e simples. Você tá aí com R$ 1.000 na mão, resolve no supermercado fazer uma compra lá, faz uma compra, compra uma determinada quantidade de coisas e tudo deu R$ 1.000. Então, daqui a 1 ano, 2 anos, você volta no mesmo supermercado, compra as mesmas coisas com a mesma quantidade e você vai pagar, percebe que deu R$ 1.100. Então, o seu dinheiro investido no Tesouro IPCA, ele então está protegido contra essa inflação. E se a gente entrar no site do Tesouro Direto, a gente já consegue visualizar esses títulos. E acredito eu que você saiba que IPCA é a nossa inflação, que é apresentada pelo IPCA mais uma taxa pré-fixada ao ano, que hoje está orbitando na casa de uns 6,33%. Vamos aqui entrar no site do Tesouro Direto. E aqui no site do Tesouro Direto, você vai aqui em títulos, tipos de tesouro. Então tem Tesouro Renda Mais, Pré-fixados, Tesouro Selic, e aqui embaixo está o Tesouro IPCA. No Tesouro IPCA tem aqui o Tesouro IPCA mais 2029, que está pagando IPCA mais 6,11%, o investimento mínimo é pouco mais de R$ 32 e o vencimento dele é 15/5 de 2029. Tem aqui o IPCA mais 2035, que está pagando IPCA mais 6,13%, com vencimento 15/5 de 2035. Temos também o IPCA mais 2045, que está pagando IPCA mais 6,24%. E o vencimento dele também é no dia 15/5 de 2045. Então, essa data, no dia 15/5 de 2029, por exemplo, ou seja, e quando chegar essa data, o título ele vai ser liquidado, o investimento que você fez vai ser liquidado e vai cair na sua conta a grana que você investiu, mais o rendimento que você teve, descontado o imposto de renda já direto na fonte. Lembrando que o imposto de renda ele é descontado sobre o rendimento e nunca sobre o valor total que você investiu, certo? Mas isso significa que você só consegue ter acesso ao seu dinheiro só lá no vencimento? Só no final de 2035, por exemplo? Não, você consegue resgatar o seu investimento no Tesouro IPCA
antes do vencimento. Só que cuidado, a gente precisa falar de uma coisa que se chama marcação a mercado. Marcação a mercado, falando de uma forma bem simplória, a gente consegue encontrar no site do Tesouro Direto. Olhando aqui no período de 30 dias do Tesouro IPCA+ 2035, e o que a gente consegue perceber aqui é que nos últimos 30 dias o preço, a remuneração desse título, ele oscilou bastante, chegando a pagar taxas do IPCA. Ele pagou mais 6,26% e chegando ao pico máximo aqui de 6,58%. Por aqui então, a gente consegue ver que a rentabilidade desse título está aumentando. O que está acontecendo então com o preço desse título? O preço do título está diminuindo e agora ele está pagando IPCA mais 6,13%. E o que está acontecendo com o preço do título? Ele está aumentando. E isso é a marcação a mercado. Porque se você quiser se desfazer do seu título antes do vencimento, você vai ter que vendê-lo. E ele vai ter um preço no mercado, que é o preço que ele está sendo negociado naquele momento. E nos últimos 30 dias, se a gente clicar aqui nessa parte, a gente consegue perceber o seguinte: que o preço do título ele vem caindo. Ao mesmo tempo, e a taxa está subindo. O IPCA estava 6,26%, foi para 6,58%. Esta é uma dinâmica simples que você precisa entender toda vez que você olhar para o Tesouro IPCA com as rentabilidades cada vez maiores ou menores. Você pode ter certeza que o preço desse título ele vai estar diminuindo ou aumentando. Se a taxa do título ela sobe, vai para 6,58%, o preço do título diminui, foi para 2.159. Se a taxa, que agora é 6,13%, a taxa diminuiu, o prêmio diminuiu, quer dizer então que o preço desse título, o preço que você vai gastar para comprá-lo, ele aumentou, então o preço aumentou. O que acontece é que a renda fixa ela não é tão fixa assim, ou seja, nesse intervalo que você comprou até o final de 2035, ela vai variar. Então, o que isso significa? Significa que se você investir hoje e daqui 3 anos você quiser se desfazer do seu investimento, dependendo de como tiver a taxa negociada no momento que você for vender, pode ser que o preço do seu título no momento que você for vender esteja se desvalorizando e em contrapartida pode ser também que ele tenha valorizado. Por exemplo, IPCA hoje 6,13, lá cai para 5,5, 5,6, por exemplo. E mais uma vez, lembra, o valor do título ele é inversamente proporcional à taxa. Ou seja, se a taxa sobe, o preço do título cai. Ótimo para a compra. Se a taxa cai, o preço do título sobe. Ótimo para a venda. É tipo um trade de renda fixa. Então essa pessoa que comprou, ela teve uma valorização do título, então ela vende com a rentabilidade boa e coloca a grana no bolso. Perfeito, né? Só o que acontece? Nem sempre é tão simples assim. Porque primeiro, nem eu, nem você, nem qualquer outro investidor, a gente consegue prever o que está acontecendo no país, ou seja, na situação fiscal do Brasil. E essas taxas, elas estão ligadas às expectativas futuras em relação à inflação, em relação à expectativa que se espera da economia lá na frente. E a gente tem ali um governo que está gastando muito, e não está tão preocupado com a dívida, ou a gente está passando por alguma outra turbulência. Então o mercado fica tenso, ele começa a ter previsões piores sobre o futuro e a taxa sobe, que é o que está acontecendo agora. Mas aí daqui a pouco o mercado se acalma, eles começam a perceber que o negócio não é tão feio assim, que estão fazendo algumas coisas para melhorar a economia e que lá na frente a taxa de juros ela não precisa ser tão alta assim. E aí a curva de juros ela começa a cair e você vai perceber que lá na frente você não vai mais encontrar dentro da plataforma IPCA pagando 6,11, 6,2, você vai perceber que lá vai ter IPCA 5,5, 5,8, por exemplo. E agora vamos para um gráfico comparando a rentabilidade de 10 anos de vários índices. E aqui nesse gráfico, com o intervalo de 10 anos, vamos comparar o Ibovespa, o IFIX, o CDI e o IPCA mais 6. O Ibovespa rendeu aí mais de 22%, o IFIX mais de 26%, o CDI mais de 47%, já o IPCA mais 6, ele rendeu aí mais de 78%. E aqui mostra que o IPCA bate todos os índices de mercado. E falando agora de taxa, é muita taxa, meus amigos. Se você for ver do ponto de vista histórico, poucas vezes que bateu essa taxa.
Vamos dar uma olhada nesse outro gráfico aqui, que é um gráfico relativamente recente da história brasileira e das taxas de juros reais do IPCA 2035 desde 2010. Então, você pode ver aqui que em 2010, que foi a crise da subprime, que inicialmente as taxas de juros brasileiras subiram, mas a gente ainda teve uma taxa de juros real alta. Depois, essa taxa caiu e ela só voltou a ultrapassar esse nível de 6,35 lá em 2014, prévia da inflação de 10,67 que a gente teve e do complexo desarranjo fiscal lá durante o governo Dilma. Em 2015 aqui ela chegou ao seu pico, né? E as taxas voltaram a cair só a partir de 2016, mas agora novamente voltaram a subir com o mercado contestando aí o arcabouço fiscal. Notem que o fiscal sempre é o problema e voltamos a ultrapassar essa marca de 6,35. Mas por que é muita taxa? O que acontece? Se você for comparar a média histórica, você vai perceber que fica ali entre 4,8% a 5% de juros essa taxa. Então a taxa de 6,3%, 6,2% é uma taxa muito alta. E o mercado ele está nesses níveis exatamente pelo medo do risco fiscal. Ou seja, essa taxa ela pode ser considerada como se fosse uma taxa do medo. E se você investisse hoje no Tesouro IPCA+ 2035, porque você acha o 2045 muito longo, o governo está dizendo para você que durante esses 11 anos ele vai te pagar a inflação mais 6,1, 6,3, a taxa que você conseguir contratar. Então, dependendo da taxa que você conseguir contratar durante aí esses 11 anos, é um excelente negócio. E a pessoa pode ter absoluta certeza que no vencimento, seu dinheiro terá rendido inflação, que é o IPCA, mais a taxa que ela conseguiu contratar. E ela só vai correr risco de ter uma rentabilidade negativa ou de perder dinheiro caso ela resgate o seu dinheiro antes. Então, se ela está pensando daqui a 2 ou 3 anos resgatar esse dinheiro, não é um investimento interessante para ela fazer. E outra coisa que bastante importante, lembra que eu falei lá atrás que o imposto de renda ele incide sobre a rentabilidade do título? Então, quanto menor o tempo que você ficar com o título do Tesouro IPCA, maior será o imposto de renda que você vai pagar em cima da rentabilidade. Então, quanto maior o tempo que você ficar com o título, menor será o imposto de renda sobre a rentabilidade que você vai pagar. Mas ele vai de 22,5% a 15%. Aqui a gente vai olhar uma tabela. Essa é a tabela de imposto de renda do Tesouro Direto. Então temos aqui a alíquota e o prazo em dias. Se você ficar com o título 180 dias ou menos, você vai pagar aí 22,5% de imposto de renda, incidindo sobre a rentabilidade do título. Se você ficar com ele 721 dias ou mais, você vai pagar então 15% de imposto de renda sobre a rentabilidade. Gente, e qual que é o X da questão aqui? É que não sabemos como o mercado futuro vai se comportar. Então, se você está pensando em comprá-lo para vendê-lo antes do vencimento, pode ser que você vá perder dinheiro por causa da marcação ao mercado. Então, o ideal é comprar o título e esquecer que ele existe. Ficar com ele até a data do vencimento, beleza? E o que nós estamos te contando é o seguinte. Como essa taxa ela aparece poucas vezes, você não vai conseguir comprá-la sempre. Ou seja, fazer aporte todos os meses. Então pode ser que daqui 2, 3, 6 ou menos, essa taxa já caiu e o preço do título subiu. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai conseguir mais fazer aporte todos os meses para poder aumentar seu patrimônio. E ele com a taxa menor, ele perde atratividade e existem outros ativos melhores. Então essa é uma janela de oportunidade para poder investir no Tesouro IPCA mais 6. Mas o ideal é diversificar. Você não colocar todo o seu dinheiro em um lugar só, ou seja, colocar todos os ovos ali em uma cesta apenas. Então tem a renda fixa, assim, IPCA, LCI, CDI. Tem também fundos imobiliários, ações. Existem ótimos fundos imobiliários, ótimas ações pagadoras de dividendo, que devido à alta da Selic, eles estão baratos. Tem que saber pesquisar, estude no que você for investir, que você vai achar excelentes investimentos. E assim você diminui bastante o seu risco do que você deixar o seu dinheiro apenas em um só lugar. Porque mesmo você emprestando o seu dinheiro para o governo, existem sim riscos, porque não existe nenhum tipo de investimento que não há risco. E para poder investir no Tesouro IPCA, você tem duas maneiras. A primeira, você consegue fazer o seu investimento pelo próprio site do Tesouro Direto. Lá dentro você acha o Tesouro IPCA, tem que fazer um cadastro antes. E o segundo, você consegue encontrar
encontrar dentro da sua corretora, a corretora que você faz seus investimentos. Procura lá renda fixa, títulos, Tesouro IPCA. Então você pode escolher o 2035, o 2029 ou o 2045. Então já me responda aqui nos comentários. Você acha que é possível o IPCA chegar a IPCA mais 7? O que você está fazendo? Você já aportou? Vai aportar? E que taxa você conseguiu? E se você gostou desse vídeo, quer continuar aprendendo cada vez mais, não se esqueça de se inscrever no canal. Já clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa seu like, que isso ajuda muito o canal. Bate no sino para receber as notificações e até a próxima.